Eu cheguei no Rio de Janeiro em 51 e fui levado à casa do Mário Pedrosa, me tornei amigo dele e do grupo. Então aí conheço o grupo desde o início do movimento de arte concreta. Na casa do Mário Pedrosa, que eu conheci exatamente nessa época, quando ele estava fazendo as primeiras experiências do aparelho, que ia, depois ele dá o nome de aparelho cinecromático. Ele pintava também, aí começou a fazer essas experiências de arte cinética, né? Era um momento de ruptura, porque o próprio movimento concretista era uma ruptura muito grande com respeito à arte brasileira moderna, que nasceu em 22, quer dizer, nasceu nos anos 20. Né? O marco histórico é a Semana de 22, que reuniram os artistas de artes plásticas, músicos e escritores, poetas e tal. Então, essa tradição modernista brasileira, que tem características muito próprias, inclusive de uma arte nacional, coisa que a vanguarda europeia não tinha. O movimento concretista é uma ruptura com tudo isso, quer dizer, porque é uma linguagem abstrata, geométrica, universalista, no sentido de que não se refere a país nenhum, nem a região alguma, nem a cultura específica nenhuma. Então, foi um rompimento muito grave, assim, drástico com relação à tradição moderna brasileira. Então, a experiência do Abraão Palatnik ainda é mais grave, porque ele rompe também com a pintura. Quer dizer, a experiência, o aparelho cinecromático, sai da tela, sai do pigmento, sai da linguagem da pintura, porque por mais que a pintura concreta representasse, do ponto de vista temático e formal, um rompimento muito grande com a arte brasileira, mas o aparelho cinecromático é mais do que, porque ele rompe com a pintura, ele deixa a tela do lado e usa luz em movimento, formas luminosas em movimento. Quando a Bienal de São Paulo foi inaugurada, inaugurou-se também, no mesmo período, uma exposição do Lazar Segal, lá em São Paulo, e o pessoal foi à casa do Lazar Segal, depois do vernissage, foram à casa dele, e lá está bebendo, e conversando, tomando drinks e tal. E o Almir Avinier, que era do Rio e era companheiro do Abrão e do Ivan e tal, do Mário, ele tomou um porre lá e começou a chorar e dizer: a pintura acabou, Segal, a pintura acabou. Quer dizer, ficou até como uma brincadeira, uma piada. Eu digo que o aparelho do Abrão tinha esse caráter. Tanto que na própria Bienal não sabiam como classificá-lo, porque não era o que era aquilo. Não era pintura, não era escultura, não era cinema, não era o que era aquilo. Eles não sabiam nem como botar, em que qualificação, né? Em que qualificação cabia aquilo. Essa experiência, quer dizer, que é uma experiência de arte cinética, né? Eu já tinha havido, não sei nem se o Abrão possivelmente nem conhecia isso, que já tinha havido na Europa uma experiência, não dessa natureza, mas o Clavilux, que era uma espécie de piano com uma tela atrás e o cara tocava, dedilhava as teclas e as formas e cores iam aparecendo na tela, como se estivesse, como no lugar de sons, que se ouvisse, apareciam formas coloridas que se movimentavam na tela. Esse aparelho foi de 1917, chamado Clavilux. Essa coisa de usar a tecnologia nas artes plásticas era uma coisa da época, quer dizer, não é isso? Quer dizer, com as descobertas novas, as possibilidades de outros recursos para a expressão plástica.
E eu acho, inclusive, que o Abrão tem, nesse sentido, ele conseguiu realizar trabalhos bem mais interessantes, bem mais estéticos do que outras experiências que foram feitas com escultura, com pintura em movimento, não deram muito certo. Entende? Porque a tendência do movimento mecânico é a repetição. Então, é muito difícil você conseguir criar um movimento que seja mecânico, um movimento real, né? Que não seja repetitivo. O Abrão ele consegue fazer uma arte cinética que não tem que não fica preso à repetitividade mecânica, que em geral empobrecendo os trabalhos que foram feitos por outros artistas. Ele era pintor, como os outros, e introduz, através da tecnologia, uma linguagem que não tem pigmento, que é a linguagem com formas de luz, né? Que não são cores pigmentárias, são cores luminosas, provocadas pela luz, né? Por projeção luminosa. Então é diferente, é uma outra linguagem, sem dúvida alguma. Depois a linguagem da pintura é imóvel, ele cria um aparelho em que as formas se movem. Então é toda uma experiência nova da expressão pictórica, cromática, do uso de cores e formas. Então é uma coisa, isso em si já uma coisa bastante revolucionária.